Fala galera, hoje é dia de O Fim dos X-Men. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e desenhada por Marc Silvestri, Rob Liefeld, Rick Leonardi e Jim Lee no ano de 1989. Depois da saga Queda dos Mutantes e da saga Inferno, os X-Men continuavam com o seu quartel na Austrália. Mas é nesse momento que vários confrontos e acontecimentos levam ao fim desse período. É um tempo onde os X-Men se dispersam e o grupo praticamente termina de certa forma. É o fim da fase australiana dos X-Men. Esse período não é um arco em si. Alguns até batizam essa fase de forma extraoficial como a Saga do Portal do Destino. Mas o fato é que se trata de edições soltas, que eu pelo menos separo aqui desde Uncanny X-Men número 244 até a número 252. De qualquer forma, como aqui começam sequências e consequências, caso você queira conhecer antes as sagas Queda dos Mutantes e Inferno, eu já fiz vídeo sobre elas e o link tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Depois dos eventos do Massacre de Mutantes e da Queda de Mutantes, os X-Men foram considerados como mortos pelo público, mas foram salvos pela Guardiã Universal Roma. Assim, eles passaram a viver na Austrália, longe dos olhos do público, vivendo numa antiga base dos mercenários ciborgues conhecidos como Carniceiros. E Roma deixou com eles algo chamado como Portal do Destino. Um tipo de artefato místico em forma de espelho, que quando atravessado, a pessoa é julgada e recebe uma segunda chance na vida, com uma nova vida, até mesmo com novas memórias, é quase um reset de quem você é. Era um sistema de emergência para caso fosse necessário. Enquanto isso, em paralelo e em sequência, ocorrem todos os eventos da saga Inferno. Assim, a história começa com um período de descanso para as garotas Tempestade, Cristal, Vampira e Psylocke, que saem para fazer compras no shopping. Mas naquele shopping vivia uma garota órfã. Era Jubilation Lee, conhecida como Jubileu. Só que os seguranças do local chamam um grupo de caça-mutantes, o Esquadrão M, tudo isso para tirá-la de lá. E são as garotas quem os impedem de levar a jovem mutante. Mas quando elas voltam por um portal do teleporter para a base na Austrália, Jubileu aproveita e atravessa o portal também. A partir daí, Jubileu passa a viver escondida pela base dos X-Men. Nesse meio tempo, os X-Men acabam evitando uma suposta invasão alienígena de uma raça bizarra chamada de Conquistadores, que chegam na Austrália mesmo. Mas essa edição é só uma paródia com a saga Invasão da DC. Já que a Marvel e a DC tinham uma rivalidade bastante amistosa nessa época. Inclusive, alguns alienígenas conquistados aqui são conhecidos de outras franquias como Alf, o ET, o Alien e até mesmo Boba Fett, Chewbacca e Darth Vader. De qualquer forma, enquanto tudo isso acontecia na Austrália, o Wolverine aproveita esse período em que era dado como morto para poder resolver alguns assuntos pessoais, principalmente na criminosa ilha de Madripoor, no sudeste asiático, onde assume a identidade de Caolho e passa a ser temido e respeitado por lá. Nessa época, depois de sofrer um abuso durante o período em que ficou presa em Genosha, a Vampira desenvolveu um trauma, onde passou a assumir um tipo de dupla personalidade. Ela conseguiu esses poderes de voo, super força e rajadas energéticas depois de absorvê-los de Carol Danvers, a ainda chamada Miss Marvel nessa época. E com o trauma, a Vampira passou a desenvolver essa segunda personalidade como se fosse a real Carol Danvers. Assim, elas passam a viver em conflito dentro da sua própria cabeça. E era Carol quem estava no controle cada vez mais.
Enquanto isso, em Nova York, mais precisamente no Clube do Inferno, Sebastian Shaw se reunia com o senador Robert Kelly para discutir a criação de novos sentinelas depois dos eventos de Dias de um Futuro Esquecido. Mas a ideia de Shaw era criar um robô capaz de se adaptar a qualquer ameaça. Um robô que nunca seria atacado da mesma forma duas vezes, que pudesse até mesmo se regenerar. Mas o senador Kelly tem receio de que algo assim tão indestrutível não possa ser contido se sair do controle. Acontece que, em algum momento do futuro, esse sentinela seria criado. E para piorar, ele se tornaria um viajante do tempo e surgiria por esse período mais ou menos. Esse era o chamado Nimrod. Nimrod, inclusive, consegue assumir uma forma humana, e ele se passa por um homem chamado Nicholas Hunter. O problema acontece quando Nicholas, que trabalhava na construção civil, entra em contato com restos de um molde mestre destruído, e as duas essências se fundem numa só, assim o reativando. Quando desperta, o molde mestre começa a causar caos e destruição, e quem vai enfrentá-lo é a vampira, agindo como Carol Danvers. O problema é que o molde mestre é a matriz original dos robôs sentinelas. Ou seja, é muito mais poderoso e perigoso que as suas criações. Durante o seu confronto, ele joga a vampira para cima de um carro. E quem estava nesse carro era o senador Robert Kelly e a sua esposa Sharon. E num disparo contra a mutante, o molde mestre mata a esposa do senador Kelly. Antes que pudesse acabar com a vampira, o molde mestre é atacado pelos X-Men. E como os X-Men eram invisíveis a sensores, graças a Roma nessa época, eles conseguem derrotá-lo. Mas a esposa do senador Kelly já estava sem vida. E nenhum dos mutantes podia fazer nada sobre isso. O que vai reacendendo o ódio contra os mutantes no senador. O molde mestre se reconstrói, graças à sua fusão com o Nimrod, que pode se regenerar. E para derrotá-lo, os X-Men não têm outra opção a não ser bani-lo para alguma outra parte. Assim eles lembram do Portal do Destino. Quem atravessa o portal teoricamente ganha uma nova vida. Mas como o molde mestre é uma máquina, talvez isso o destrua. Então era uma opção válida. Assim, Cristal abre o portal, onde ele seria sugado. O problema é que, com o poder do molde mestre e com as habilidades de Nimrod, ele consegue se segurar e não é sugado pelo portal. Desse jeito, Vampira não vê outra opção a não ser se sacrificar. Ela então se joga no robô e o empurra para dentro do portal. Mas ela também é sugada nesse momento. Assim, a ameaça do molde mestre e do Nimrod terminam. Pelo menos por enquanto. Mas a vampira também fica desaparecida. O problema é que, a partir disso, um paradoxo se inicia. Porque é esse momento que faz o senador Kelly aceitar seguir com o plano de Sebastian Shaw de criar um super sentinela, iniciando assim o projeto Nimrod. Algum tempo depois de tudo isso, Longshot começa a ter sonhos bizarros, onde ele próprio começa a desaparecer e ele não encontra as peças para se recriar. Essa era uma metáfora para como estava sua mente com relação à sua própria origem nesse momento. Longshot tinha muitas lacunas nesse período e não sabe direito de onde ele vem ou quem realmente ele é. Mas quem surge bastante nesses sonhos é Espiral e Mojo. Então Longshot deixa a equipe dos X-Men para aprender mais sobre o seu próprio passado. As próximas ameaças aos X-Men chegam praticamente juntas, porque surge primeiro o líder do grupo de ciborgues assassinos, os Carniceiros. O seu líder é Donald Pierce, um antigo membro do Clube do Inferno. Inclusive, Pierce era o Bispo Branco durante a saga da Fênix Negra. Pierce criou os Carniceiros exatamente porque foi brutalmente atacado por Wolverine naquela época. Ele tem um ódio imenso pelos X-Men, mas em especial por Wolverine. Os seus integrantes, além de Donald Pierce, são Esmaga-Ossos, Racha-Crânio, Lindinho, Reese, Cole, Macon e Lady Lethal, que inclusive tem garras nos dedos que também são de adamantium. Quem observa toda essa movimentação dos Carniceiros é a outra ameaça aos mutantes que surge.
é a babá e o fazedor ou fabricante de órfãos. A mulher, agora conhecida como Babá, já foi uma cientista do grupo extremista chamado de Direita de Cameron Hodge. Mas ela era mutante, e quando soube das intenções de Cameron, ela tentou impedi-lo. Mas acabou sendo capturada, trancada num tipo de design ciborgue que ela mesma criou, assim a levando ao limite da insanidade. Só que, mesmo presa nesse estado para sempre, ela conseguiu resgatar um outro mutante chamado Peter, e ela o batizou como o fabricante de órfãos. Porque a sua missão agora era, mesmo que numa forma distorcida, salvar outros mutantes. Então, sabendo do conflito que se aproximava com os carniceiros, a Babá quer salvar os X-Men, mesmo contra sua vontade. Então, primeiro, ela sequestra a Psylocke. Depois, durante uma manhã de corrida, Destrutor e Cristal também são capturados pelo fabricante de órfãos. E logo na sequência, junto com a Babá, eles vão atrás do Colossus e da Tempestade. Mas eles surgem com mais 3 seres em armaduras, como a do fabricante. Eram Psylocke, Destrutor e Cristal que estavam possuídos, com a mente reduzidas a estado infantil e escravizados, agindo assim contra sua vontade. Essa era a forma da Babá salvar esses mutantes. Mas quando percebe tudo isso, o Colossus tenta tirá-los daquelas armaduras. Enquanto isso, a Tempestade vai até a nave da Babá para enfrentá-la diretamente. Só que quando o Colossus consegue resgatar o Destrutor, furioso, ele imediatamente dispara uma imensa rajada de energia em direção à nave da Babá, a destruindo. Só que a Tempestade estava lá dentro nesse momento. Assim, ao chegar nos escombros da nave, Ororo, a Tempestade, é realmente encontrada sem vida. Assim, dos 7 que formavam os X-Men atuais, 3 foram incapacitados. E o fim da equipe continua, porque depois do enterro da Tempestade, o computador da base australiana recebe uma chamada. Destrutor atende e percebe que é um pedido de socorro de Lorna Dane, a Polaris, a sua ex-namorada. Polaris passou bastante tempo possuída por Maligna dos Carrascos, mas ela se livrou da influência depois da derrota do Senhor Sinistro. Só que agora ela estava com problemas, porque Lorna estava sendo caçada por guerreiros liderados por Zaladani, a atual rainha da Terra Selvagem. Zaladani, ou chamada só de Zala, era sacerdotisa de Garok, o homem petrificado que, possuído por Terminus, destruiu a Terra Selvagem. Mas, como foi mostrado durante a saga Inferno, o Alto Evolucionário recriou o lugar, inclusive criando uma grande cidadela e assumindo Zaladani como a sua assistente. Mas logo ele abandonou o local, e quem tomou posse da cidadela foi exatamente Zala. E agora ela comanda a Terra Selvagem. E agora Zala ordena o sequestro de Lorna. Inclusive nesse momento, Destrutor estava na Terra Selvagem se passando por um dos soldados de Zala. Mas não demora muito para ele ser descoberto e capturado também. E é forçado a assistir Zaladani roubando os poderes de Polaris. Cristal, Colossus e Psylocke chegam para ajudar, mas são imediatamente emboscados e capturados pelos mutantes da Terra Selvagem de Zala. Só que ter perdido os poderes de magnetismo afetou algo em Polaris, e de forma inesperada ela começa a manifestar novos poderes, agora de super força e invulnerabilidade. Assim, ela consegue se soltar e liberta o resto dos X-Men e outros prisioneiros de Zala, como o antigo Senhor da Terra Selvagem, Ka-Zar, e a sua família. Assim, os X-Men são libertados, mas antes de poder fazer qualquer coisa contra a Zala, eles são teleportados de volta para a Austrália. Só que ao voltar, Destrutor se sente impotente por tantas derrotas seguidas. E para piorar, os carniceiros se aproximavam da sua antiga base australiana, e eles estavam altamente armados. Então, nesse momento de urgência, ainda mais sem um líder agora, o grupo decide fazer algo drástico. Eles recorrem a um novo começo, ao Portal do Destino.
Assim, Destrutor, Cristal, Colossus e Psylocke passam pelo portal a tempo antes dos carniceiros os alcançarem. Liderados por Donald Pierce, ele fica furioso por ter perdido a sua presa. Então Pierce destrói aquele espelho, sem saber que aquele cristal era o portal do destino. Só que, se por um lado os integrantes que sobraram dos X-Men se salvaram, não se pode dizer o mesmo do Wolverine. Nesse momento ele volta das suas missões em Madripoor e chega na base australiana. Só que não eram os X-Men que ocupavam o local agora. O local foi retomado pelos carniceiros e Logan é pego de surpresa por isso. Os carniceiros tinham em mãos o seu maior inimigo, desprevenido, e eles aproveitam isso. Wolverine então é violentamente espancado. Wolverine sofre tanto dano que até o seu fator de cura passa do limite e para de funcionar corretamente. Assim, ele é crucificado pelos carniceiros, no formato de um X. Pierce e os carniceiros não queriam só matar Logan, eles queriam torturá-lo. Então o Wolverine é deixado ali do lado de fora da base para morrer de exaustão, de cansaço, de fome, de qualquer coisa que o mate lentamente, enquanto os carniceiros curtem aquilo. O sol do dia e o frio da noite chegam a causar alucinações torturantes na mente de Logan, inclusive, que é visitado por alucinações de vários conhecidos amigos e inimigos. O seu corpo passou do limite, o seu fator de cura não funcionava mais. E naquela noite, uma tempestade começa. Então os carniceiros deixam Wolverine lá, preso, sozinho. Só que como ele ainda é invisível a sensores, os carniceiros não conseguem ver de fato o que acontecia com ele. Isso dá chance para uma jovem garota que estava escondida ali na base australiana há algum tempo se revelar finalmente. Essa era a jovem Jubileu. Jubileu então ajuda Wolverine a se livrar da sua prisão, só que sem forças ele não fica para combater os carniceiros. Ele e Jubileu fogem dali. Pierce percebe a movimentação, só que era tarde demais para os carniceiros. Mesmo assim ele envia cães ciborgues, mas Wolverine e Jubileu desaparecem dali, assim abandonando por completo a base australiana. É desse jeito dramático que os X-Men são praticamente desfeitos. Eles não têm mais a base australiana, que foi recuperada pelos carniceiros agora. E os seus antigos membros estão desaparecidos pelo mundo, com novas vidas depois de atravessar o portal do destino, e sem lembranças das suas antigas vidas como heróis. Mas Wolverine, junto de Jubileu, estão dispostos a procurar os antigos integrantes dos X-Men, o que levaria a equipe para o início de uma gênese mutante. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O fim dos X-Men é um momento de mudança, de transição total. É o fim da fase australiana dos X-Men, e é um caminho para um momento mais heróico dos personagens. Alguns chamam esse período de forma extraoficial como a Saga do Portal do Destino, ou alguns outros chamam de o fim dos X-Men australianos. Mas independente do nome dado, é um momento de finalizações para dar espaço para novos começos. Porque tudo isso vai culminar numa fase mais colorida, mais heróica e bastante consagrada atualmente. Tudo isso vai levar para Gênese Mutante, criada por Jim Lee. Mas isso é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.